Ouve o que o Michelson vai falar. Volta e meia é usada por pessoas que gostam de criticar a igreja adventista de maneira totalmente equivocada, né? Dizem assim: mas a igreja de vocês marcou datas para a volta de Jesus. Ellen White marcou datas para a volta de Jesus. Isso é um erro clássico, né? Porque se a gente for considerar a igreja adventista sétimo dia, ela passa a existir na década de 60, né? Em 1840, 50, não havia ainda uma igreja organizada com esse nome. E eu desafio qualquer um a ler os textos de Ellen White para achar algum texto em que ela tenha marcado uma data para a volta de Jesus. Então, tecnicamente, a igreja adventista sétimo dia nunca marcou data para qualquer outra coisa, para qualquer coisa. No tempo do milerismo, sim, houve essas marcações de data. Você ouviu o que ele falou? Que as datas eram somente marcadas no período de Guilherme Miller. Não houveram datas sendo marcadas depois. Eu desafio qualquer um. Vamos lá. Ellen White nunca marcou datas para a volta de Cristo. Vamos partir da primeira premissa. Essa é a parte mais importante, tá? A parte mais importante que eu quero que você se concentre. Vamos lá. Quando o Michelson Borges, ele fala o seguinte: mas a igreja adventista só foi fundada em 1863. Antes, no milerismo, em 1844, não existia depois, não existia igreja adventista. Não tinha igreja adventista. A igreja adventista, eu vou ler aqui para vocês, considera e defende que oficialmente o ministério profético de Ellen White teve seu início em dezembro de 1844. Tudo que Ellen White escreveu a partir de dezembro de 1844 tem o selo do chamado Espírito da Profecia. Isso aqui precisa estar logo de cara, logo estampado na sua frente. Por quê? Porque o pastor adventista ele vai correr para o CNPJ, ele vai correr para o cartório. O pastor adventista ele corre para o cartório. Ele fala assim: não, calma, muita calma nessa hora. Por quê? Nós fomos para o cartório e abrimos o CNPJ da igreja em 1863. Não tinha igreja adventista. Aliás, durante esse tempo do Miller, de marcação de data, nós não temos como igreja, como CNPJ, ele fala tecnicamente, sim, o CNPJ lá no cartório só foi aberto em 1863. Só que o ministério profético de Ellen White, a pena inspirada, a palavra da mensageira do Senhor, a profetisa do tempo do fim, isso começa em dezembro de 1844. Então, a autoridade, como está na crença 18 da Igreja Adventista, ela existe como verdade, como autoridade, como luz menor, desde 1844. E não existe Igreja Adventista sem Ellen White. Portanto, tudo que foi dito por ela, tudo que foi escrito por ela, todas as visões, tudo que Deus mostrou desde 1844. Mas o CNPJ foi aberto em 1873. O CNPJ foi aberto por quem? Por quem? Por 3 indivíduos. Quem são os fundadores? Tiago White, Ellen White e José Bates. Então, eles oficializaram em 1863 algo que já existia. Não, eu quero te mostrar aqui o CNPJ. O CNPJ é de 1800. Não, meu amigo. Não. Para você defender esse argumento, você tem que falar que o ministério de Ellen White só vale a partir de 1863. Você entendeu a diferença? Se o Michelson Borges chegasse e falasse assim: Adventistas do Brasil, a Ellen White, tudo que ela falou só vale a partir de 1863. Se o Michelson Borges dissesse isso, eu calaria minha boca. Acabou, não tenho mais nada para falar aqui. A gente encerra esse vídeo. A gente encerra esse vídeo agora. Não posso mais falar nada, porque Ellen White só vale a partir de 1863. Tem algum adventista, algum pastor aí que vai levantar e falar assim: Ellen White só vale, só ouçam Ellen White a partir de 1863. Não vai ter. Por quê? Porque, segundo a igreja, Ellen White foi chamada profetisa em dezembro de 1844. Ali, na primeira visão que ela teve,
Ali na primeira vez que ela caiu no chão e ficou tudo escuro. Então, toda vez que o pastor adventista, não, a igreja não existia, é 1860. Não. A sua autoridade, a profetisa, ela é autoridade desde 1844, ok? Deixa claro essa parte. Só um lembrete para vocês de como Ellen White ficava em visão, de palavras do marido, palavras de quem via a mulher no chão, tá? Quando ela saía em visão, tudo parecia escuridão total, seja durante o dia ou num quarto bem iluminado à noite. Ou seja, quando Ellen White entrava em visão ou saía de visão, tudo ficava escuro. Eu queria saber qual adventista do sétimo dia que teria coragem de ficar num quarto escuro com Ellen White tendo visão. Ela exclamava com um longo suspiro, enquanto respirava naturalmente pela primeira vez a palavra dark. Escuro. Ela ficava flácida e sem forças. Pum, caía no chão. Isso aqui era Ellen White. A maioria dos adventistas tem medo de entrar numa igreja Deus é Amor, na Assembleia de Deus. Adventista tem medo de entrar numa igreja onde tem alguém falando em línguas. Eu queria saber qual adventista teria coragem de ficar num quarto sozinho com Ellen White entrando em visão. Só um plus, tá? Só um plus para você. Vamos lá. O que Ellen White fala do trabalho dela? Quais são as palavras dela sobre o trabalho dela? Meu trabalho carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Isso são palavras dela. Então, vamos voltar na questão do Michelson Borges. Ellen White não marcou mais datas. Passou o desapontamento, não marcou mais datas. Tá bom. Aqui você ouve Ellen White falando que os testemunhos dela, as palavras dela, ou são de Deus ou são do diabo. Não tem assim, tá bom, vai, 80% de Deus, 20% do diabo. Não, 90% de Deus, 10% do diabo. Não, ou é de Deus 100% ou é 100% do diabo. Isso foi ela que falou. Tá bom? Então vamos lá. Datas, tempos e meses. Como Ellen White enganava as pessoas. Vamos para o primeiro. Visão de janeiro de 1849 sobre o tempo da volta de Cristo. Olha que interessante. Vi que era errado alguns pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Presta atenção, adventista. Presta atenção na sua autoridade. Sua autoridade está falando agora. Ellen White. Ouça, adventista, ouça. Ouça e abaixa a cabeça para a autoridade. O tempo continuou por alguns anos a mais do que esperavam. Portanto, olha o que ela disse. Eles pensam que pode continuar por mais alguns anos. E dessa forma, suas mentes estão sendo desviadas da verdade presente, a mensagem adventista, né? Indo em direção ao mundo. Ellen White, Broadside 2, 31 de janeiro de 1849, parágrafo 11. Ora as bolas, então Ellen White está fazendo uma crítica às pessoas que estão indo em direção ao mundo, porque Jesus está demorando muito, e ela ainda usa uma correlação de tempo. Você percebe a correlação de tempo? Ela diz o seguinte, vi que era errado alguns pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Anos de distância. Anos, gente. Se eu falar para você agora que a próxima Copa do Mundo vai ser daqui quanto tempo? 3 anos? 4 anos? A próxima Copa do Mundo? Quando que vai ser as próximas Olimpíadas? Daqui 4 anos. Quando que vai ser a próxima eleição nos Estados Unidos? Daqui 4 anos. Quando é que vai ser a próxima eleição de presidente no Brasil? Daqui 2 anos. Anos são medidas de tempo. São referências de tempo. Ela está falando para você, olha, eu vi que era errado. Pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Não está a alguns anos, não. Ellen White está falando que vai vir agora. Então vocês estão indo na direção do mundo, como ela disse aqui, porque vocês estão achando que Jesus vai demorar muito ainda. Não. Alguns anos, não. Vai voltar agora. É muito mais rápido do que vocês imaginam. Ok? Aqui, 3 para vocês. Ponto 3. Quando que ela viu isso, gente? Quando? 1849. 1849. Ela estava repreendendo as pessoas que era errado em 1849. Não, Jesus volta. Você está achando que é...
É agora. Né, Michelson Borges? Não é verdade, Michelson Borges? Vamos lá. Mais uma. Tem mais? Opa, óbvio. 4. Carta da irmã Hastings sobre o curto tempo antes da volta de Cristo. Mais alguns dias aqui de labuta, e então estaremos livres. O tempo é curto. Mantenhamos-nos firmes até o fim. Leia no texto, adventista. Quantos dias ela falou? Mais alguns dias. Ellen White, carta 4, 1849, 22 de março. Topsham, Maine. Carta para a irmã Hastings. Mais alguns dias aqui de labuta, então estaremos livres. Tempo é curto. Mais um. 5. Visão de 1849 sobre um homem destinado às pragas. Em 1800... Isso aqui é engraçado. Isso aqui é engraçado, porque você tem que rir. Você tem que rir, você tem que dar umas risadas para poder, sabe, tirar um pouco a pressão. Olha o que ela disse. Vi que esta pessoa, X, era um vaso de ira preparado para destruição, reservado para 7 últimas pragas. Essa pessoa, esse aqui foi Ellen White, manuscrito 7, 1849, escrito 24 de março em Thompson Henry. Olha só isso. Este homem morreu sem passar pelas últimas pragas. Volto a dizer para você. Vai lá, adventista. Corre lá. Volta no teu pastor, lá no WhatsApp. Pega o seu celular. Pega lá. Digita para ele assim, pastor, quando é que vão começar as últimas 7 pragas? Quando é que vai cair as 7 últimas pragas? Você poderia me dar uma referência de tempo para quando vai acontecer? Porque Ellen White disse que tinha um rapaz lá no tempo dela, em 1849, que ele iria ficar reservado para a destruição das 7 últimas pragas. Agora, se esse cara vai ficar reservado para as 7 últimas pragas, ou ele está vivo até hoje, ou esse camarada que Ellen White falou, ele está rodando vivo até desde 1849, está lá na região dele, ele está vivo, ou esse camarada ele vai ressuscitar para morrer nas 7 últimas pragas. Não é possível. Não é possível. É só você fazer uma conta rápida. Mas o adventista, não vem com essa história de irou o dragão contra a... Vai lá no WhatsApp, pergunta pro pastor, me dá a data de quando vai começar as 7 últimas pragas. Porque Ellen White disse que começou, que o rapaz ali ia morrer na época dela, nas pragas. E nós já estamos, 2024. Cadê as 7 últimas pragas, Ellen White? Cadê? Não passou no Jornal Nacional, não passou na CNN, não passou na Jovem Pan. Estamos aqui esperando as 7 últimas pragas da Ellen White. E o cara deve estar perambulando igual um zumbi por aí. Não é verdade, Ellen White? Não é verdade, Michelson? Próximo. Declaração de 1849 sobre o tempo do selamento. Satanás está agora, usando todos os artifícios nesse tempo de selamento. Vi que Satanás está agindo dessa maneira para distrair, enganar e afastar o povo de Deus, justamente agora, neste tempo de selamento. Peraí, 1849, 1º de agosto. 1º de agosto de 1849, peraí. Volta lá no WhatsApp de novo. Tem mais uma pergunta para o seu pastor adventista. Pastor adventista, quando irá começar o selamento? Pergunta lá para o pastor adventista. Aguarda a resposta dele. Pastor adventista, quando irá começar o selamento dos santos? Aguarda a resposta. Aí depois que ele mandar a resposta, você manda esse texto, porque Ellen White falou que o selamento estava acontecendo em 1849. Ora as bolas, se o selamento está acontecendo em 1849, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Estamos às vésperas do quê? Mais um. 8. 1850. Meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase terminando. Agora entra a entidade maligna, o anjo acompanhante. O tempo está terminando, o anjo disse. Prepare-se. Agora o tempo está quase terminando. E o que levamos anos aprendendo, eles terão que aprender em poucos meses. Isso foi Ellen White. Poucos meses? Como assim? Não, peraí. Poucos meses.
Ellen White, Irvine, 64 e 67. Acabei de mostrar para vocês aqui a segunda edição, 1882. Já se passaram 2087 meses. Meses. Agora, o que o anjo estava falando? O anjo está falando para que eles devem se preparar, porque o tempo está quase terminando. E o que levamos anos aprendendo, eles terão que aprender em poucos meses. Olha só, então nós temos uma medida de tempo aqui, novamente, uma medida de tempo. Novamente uma medida de tempo, meses. Meses. Então o anjo falou que o tempo está acabando. Tá bom, fazem 2087 meses que essa mentira foi escrita por essa falsa profetia. E essa entidade maligna chamada anjo ajudante, que ficava nas costas dela, agarrado aqui, ó, nela, controlando essa mulher. Ah, não, mas não marcou data. Olha, e precisa? Precisa colocar uma datinha lá? Um mês, ano e dia? Não. Você vai enganando as pessoas no processo de ficar colocando pânico e medo nelas. Que é o que eles fazem com o decreto dominical hoje. Essa palhaçada desse decreto dominical. Então, Ellen White sabia como usar a cabeça dos fiéis. Sabia, ela era boa fazendo isso. Ela usava um anjo, ela era profetisa, ela era autoridade. Não, alguns meses. Alguns meses Jesus está voltando. Alguns meses vai acabar. Vamos lá. Tem mais? Vamos lá. 9. Mais uma. Vai lá. Aperta o cinto, adventista. Aperta o cinto. Declaração de 1850 sobre o término do tempo do selamento e o trabalho de Cristo. Olha isso, gente. Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo estava quase terminado. E que o tempo não pode durar senão por muito pouco tempo. O tempo do selamento é muito curto e logo estará terminado. Então, lá atrás, eu mostrei para vocês que ela falou que Satanás está agindo em 1849. Lembra? 1849? Satanás está agindo dessa maneira para distrair, enganar, afastar o povo de Deus justamente agora, nesse tempo do selamento. Aí vem 1850. O que ela fala em 1850? Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo e o tempo do selamento é muito curto e logo estará terminado. É óbvio, porque se o anjo falou que são poucos meses, gente, faz a conta. É só você fazer a conta, é uma conta simples. Faltam poucos meses, o anjo falou. Ela vem depois e fala, pô, o tempo do selamento tá curto, vai tá acabando, Jesus tá voltando. Tá aqui, gente, tá aqui, ó, marcação de tempo. Ah, não, mas ela tinha que ser ali o dia, a data, o ano, o minuto. Ela tá aqui só jogando com os irmãos, porque se ela realmente soubesse o dia, a data e a hora, ela tinha colocado, mas ela fica jogando com os irmãos fazendo o quê? Ela vai enganando os fiéis para manter os fiéis no controle. Ah, tá vindo. Ó, Jesus tá voltando. Faltam poucos meses. Faltam poucos anos. Ah, mas dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Jesus tá voltando. Cai, adventista.